Pegou aqui, mano. Já. Grupo, né? Pra galera ir dedicando o microfone. Boa noite. Oi, professora, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Estão me Boa escutando noite, bem? professora. Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Eu vou tirar a Sim. máscara porque eu acho que fica um pouco melhor. Perfeito. Já Tirando a que eu máscara, estou fica sozinha. melhor ainda. Alto e claro, tá? Agora. O que eu preparei para hoje aqui? Deixa eu socializar com vocês o slide. Tá. Bom, o problema foi que se rompeu alguma coisa aqui, fibra, sei lá. Eu não entendo disso. Aqui próximo, então nós tivemos que conectar com uma outra empresa de internet. O técnico fez isso e que bom que estamos de volta. Aliás, começando nossa aula. Deixa eu olhar. Ainda está ruim a câmera, deixa eu ver direito. Tá bom assim? Melhorou? Cada vez. Assim tá ótimo, professora. Tá. Bom, meus queridos, desculpem o atraso. Como eu falei, foi um problema na internet. Vocês sabem que nós estamos com
Nós não podemos nos reunir presencialmente porque há uma questão sanitária, né? Um decreto estadual e agora municipal, em face da pandemia. São regras sanitárias para tentar, né, reduzir o contágio pela Covid-19, que está muito complicado. Bom, e também então a aula tem que ser online, né? Mediada por computadores, por internet, utilizar as ferramentas que nós temos. E como vocês sabem, a Baitetuba chove, a internet dá problema, então teve um problema específico, mas graças a Deus está resolvido. Então, um pouco de atraso, mas vamos começar nossa aula. Bom, na aula passada, nós já começamos a falar sobre a argumentação, não é? E vocês leram, tenho certeza, o texto do Garcia, o outro trecho que eu pedia para vocês lerem, da página 380 a 390, que ele trata da argumentação. E eu acredito que nós vamos finalizar o uso desse livro por aqui. Talvez a gente use depois, mas no momento nós vamos até aí. Inicialmente, nós vamos voltar ao que nós vimos um pouco na aula passada, para depois começarmos com o texto do livro. Porque, na verdade, nós estamos falando de argumentação e vamos pegar o Garcia para ver como ele vê isso, como ele orienta, como ele nos orienta a construir uma argumentação, a refutar uma argumentação, a corroborar uma argumentação. Então, argumento em sentido amplo é todo artifício de linguagem apto a contribuir de maneira mais ou menos eficaz para a produção de efeito persuasivo. Um pouco baixo o áudio. Olha, eu vou mexer nisso aqui, vocês me dizem se melhora ou não. Melhorou ou piorou? Vou fazer o inverso agora. Agora, está melhor? Professora, o seu áudio para mim que está alto e claro. Não tem problema algum. Oi? Tá bom. O seu áudio para mim está bom. Para você está bom. Estou lhe escutando Para perfeitamente. mim também, está Tá ótimo. certo. Na verdade, professora, o seu áudio ele tá Pode bom. reaviso. É porque tem gente que está com o microfone ligado, está atrapalhando, está dando interferência. É o pessoal que tem que se atentar e sim. desligar seu áudio. Tá. Eu queria pedir a Verdade, quem tem não uns colegas estiver com o microfone falando, por favor, que desligue o microfone para que possamos interagir melhor. Se alguém quiser falar, é só utilizar. Fora isso, desliguem, porque dá interferência, vocês sabem. Às vezes a gente, por distração, esquece de desligar. Bom, argumento em sentido amplo é todo artifício de linguagem apto a contribuir de maneira mais ou menos eficaz para a produção de efeito persuasivo. Então, nos nossos textos do direito, num parecer, numa petição, nós sempre temos a intenção de convencer, né? De convencer, de mudar a opinião do nosso interlocutor, de fazê-lo aceitar os nossos argumentos. Então, por isso, nós precisamos ser bons de argumentos, saber organizar direitinho os nossos argumentos nos nossos textos. Da mesma forma, quando você está fazendo uma defesa oral, né? Ali, frente a frente. Então, argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer é saber gerenciar a informação, é falar a razão do outro, demonstrando, provando. Então, quando você argumenta, a intenção é persuadir o outro, é convencê-lo de que você está com a razão. Se é uma razão, se o seu argumento é para
punir alguém, né? Como eu posso dizer, condenar alguém ou absolver alguém, a sua intenção não é não vem ao caso. O que vem ao caso é a sua capacidade de fazer, de interagir, de conseguir convencer o seu interlocutor, no caso o juiz, o promotor, sei lá, do seu intento. Então, por isso você precisa ser bom de argumento, por isso que você precisa ser bom na arte de argumentar, porque de certa forma ela acaba sendo uma arte, né? Já falamos isso na aula passada. Tem alguém com o microfone ligado. Mas em que convencer se diferencia de persuadir? Convencer é construir algo no campo das ideias. Quando convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como nós. Tá? Nós podemos observar isso, que fazemos isso todos os dias com as nossas crianças. Você precisa calçar as sandálias, você não pode estar descalço, porque senão você pode ficar doente. Quando você convence, ele passa, talvez por hábito ou por convencimento mesmo, a andar calçado. Você está não só convencendo, você está também persuadindo, porque você fez ele entender e fez ele agir como você quer. Porque persuadir é construir no terreno da ação. Quando persuadimos alguém, esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize. Nós fazemos com que ele não só se convença, que ele tome atitude, que ele mude a sua forma de agir conforme queremos. Nós já falávamos isso na outra aula, quando tratamos de fato, de opinião, daquele primeiro capítulo que vimos do Garcia, e que às vezes você acaba convencendo, tem gente que é tão bom de argumento, que ele convence o outro de forma nociva, ele convence o outro a fazer coisa errada. Então, nem sempre o argumento ele é utilizado de forma lícita, correta, honesta. Ele também é utilizado de forma vil. Então, essa habilidade de utilizar o argumento depende muito de você, de seu interesse. Como nós estamos falando do argumento no campo do direito, a nossa intenção é sempre vencer uma batalha judicial, fazer com que aceitem um documento, uma petição, um parecer, etc. Nós estamos falando no campo de trabalho. O que não muda o sentido, Nós queremos convencer. Então, o que fazemos? Argumentamos para que a pessoa passe a pensar, como nós. Aí nós persuadimos. Nós queremos fazê-lo aceitar o que pedimos e deferir, Então, convencer e persuadir, eles são diferentes, mas eles estão dentro da argumentação. Quando argumentamos, nós utilizamos esses dois campos. Esses dois termos, o sentido desses dois termos estão bem alocados dentro da argumentação. Está claro isso para vocês? Os textos argumentativos são aqueles que têm por objetivo influenciar, convencer, persuadir o destinatário, procurando moldar de comportamento. O texto argumentativo consiste na defesa de um raciocínio e ou de uma opinião controversa. Bom, o próprio Garcia, quando a gente for olhar o texto dele, ele vai dizer que as pessoas costumam usar o texto dissertativo como sinônimo de argumentativo, e eles não são. Eles não são. Quando você só disserta, você expõe as suas ideias, você dá as suas opiniões, mas você não tenta convencer o outro. Quando você argumenta, você vai para o embate, tá? Você vai para o convencimento, você vai para o confronto no seu texto.
Então, o contexto argumentativo ele consiste na defesa de um raciocínio, do seu raciocínio, que está emitindo, que está enunciando essa mensagem, tá? E de uma opinião controversa, porque sempre tem um embate. Quando não há embate, não é argumentação. Deve-se ressaltar que no dia a dia todos nós usamos a palavra convencer, tanto com seu próprio significado, quanto com o de persuadir. Por quê? Porque nós usamos a palavra convencer dentro da argumentação, né? É preciso, portanto, ir se acostumando a compreender as diferenças entre esses conceitos e usá-los com maior precisão. Para nós é importante que saibamos disso, principalmente para vocês que farão uso muito da oratória, né? Vocês terão que lidar com a arte da palavra. E aí vocês precisam separar as coisas, organizar. Quando vocês vão convencer e em seguida persuadir. Porque se vocês forem observar, quando você está tentando utilizar os seus argumentos para alcançar um objetivo, você tem uma ordenação para falar, que você domina essa arte, você tem uma ordenação para falar. Como assim? Você começa por convencer. Você começa por convencer e depois você persuade, certo? Então, é como se você fosse do menor para o maior, gradativamente aumentando o seu poder de argumento, tá? Mas nós que somos do direito, falo por vocês, é preciso que nós saibamos a diferença de um para o outro. Entendido isso, como fazer uma boa argumentação? É preciso ter um conhecimento claro e preciso da ideia ou do assunto que se vai defender, procurando-se a informação e a documentação necessárias. É muito difícil, por exemplo, você defender a situação de um cliente se você não sabe nada dele, né? Se você não sabe nada da causa dele, da demanda dele. Então, é preciso que você tenha uma ideia clara e precisa do assunto que você vai defender, não é? Também é preciso que você tenha conhecimento de quê? Do que sustenta a tese que você vai apresentar. Você não pode preparar uma petição para requerer algo sustentado em lei se você não conhece a legislação referente àquela temática. É preciso que você tenha muita clareza disso. Considerar o público ao qual o texto ou discurso se destina e se selecionarem os argumentos e as referências de conteúdo mais eficazes em cada caso concreto. Sempre a gente utiliza, vez por outra aqui em sala de aula, exemplos de filmes que assistimos. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Está todo mundo, gente, com o microfone desligado? Está. Ando vendo ninguém com o microfone ligado. Infelizmente, Tayane, eu acredito que é a sua internet, porque a nossa aqui caiu, entendeu? Caiu e aí nós tivemos que recorrer à internet, a uma outra operadora de internet, e foi instalado agora, nesse instante, correndo aqui de frente para cá, um cabo ligado para podermos dar aula. Então, é possível que seja a internet. Eles estão dizendo que está muita interferência. Travando o áudio, olha só. Olha só. Eles pensavam que era o microfone que estava ligado. Não é. Aí eu acho que a minha internet está ruim, a outra sem condições, está com um pouco de interferência aqui também. Está fraquíssima aqui também, professor, algumas interferências. Está travando. O áudio trava. Meu Deus do céu. Então pergunta para eles se eles não querem remarcar essa aula. Pois é. Pergunta para eles. Olha, a professora Elizabeth está aqui, da secretaria,
está perguntando se vocês não têm interesse de remarcar a aula para um outro horário, para sábado, por exemplo, de manhã, à tarde, à noite. Vocês decidem. Se vocês quiserem, nós podemos fazer isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Por mim, tudo bem. É bom que vocês conversem entre si e me digam se é decisão que não tem problema. Eu estou disponível, tá certo? Pode ser sábado pela manhã? Que horas é bom para vocês? Professora, sábado não é um dia bom para mim, tá? Eu Não estou é um dia bom para disponível. Não, não. Para mim, como pai, como situações outras, enfim, trabalho, eu não tenho Sim. como disponibilizar o sábado e nem meu domingo, infelizmente, tá? Agora, Puxa. existe uma fragmentação da sua voz, um delay, mas eu consigo lhe escutar e estou levando na boa. O que eu peço para a senhora é, na sua oratória, ser mais compassada, que se torna mais fácil a audição, ok? Sim, Aqui nós estamos, sim, aqui no online já está sim. todo mundo acostumado com esse delay, ok? Tá certo. E os demais, o que vocês Professora, boa noite. pensam? Boa noite. Alô, eu concordo com essa aula no sábado. Talvez eu não possa assistir também, mas desde que logo em seguida você disponibilize na plataforma para quem não possa assistir no sábado, assistir ou à tarde, no domingo. Porque Sim. eu acho, não sei se já tem, se essas aulas estão disponíveis. Eu acho que dessa forma resolveria. Então, as minhas aulas estão disponíveis, só que eu não sei se o técnico pode postar no domingo, sábado, domingo, né? Porque ele trabalha de segunda a sexta, ele que posta as aulas para mim. Se vocês quiserem sábado à noite também, mas aí depende de vocês. Eu quero saber se vocês querem continuar a aula, se vocês querem remarcar. Se vocês optarem por remarcar, que vocês escolham uma noite de consenso, uma tarde, uma manhã, um dia de consenso. Professora, Ela Possa certa, ser por mim, pode melhor para vocês. continuar. professora, Por mim também pode Oi, continuar, tá tranquilo aqui. professora, oi. por mim também pode continuar. Estou conseguindo ouvir perfeitamente. Ah, se está, não tem problema, eu continuo. A Posso? maioria decide. Por mim, tudo ok. Tá certo. Então vamos continuar. Vamos ver se dá certo, né? Torcer. Eu vou falar e eu quero saber se todo mundo está escutando, tá? Para gente, para podermos atender a todos. Neste momento, vocês estão me escutando? Todos. Quem não está escutando? Quem não está entendendo o que eu estou falando? Aquela certa eu discuto alto e claro, sem problema algum. Sim. Eu quero saber agora de quem não está. Está todo mundo escutando? Não tem ninguém com problema? Professor, agora eu estou ouvindo perfeitamente. Bom, então vamos continuar, porque eu acredito que resolveu o problema. Tá certo? O Carlos também está escutando normalmente aqui. Tá bom. Melhorou bastante agora. Certo. É a internet, fica oscilando muito. Entendido isso, como fazer uma boa argumentação? Ó, José, você está com interferência. Você está em que bairro, José? Ele não entende o que eu estou falando, José. Qual a sua internet, José? Não seria a sua internet, José, o problema? Professor, ele tá no São Sebastião. A senhora está lendo o chat?
Sim. Ok. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Eu posso continuar, José? Eu acho que quem está com dificuldade neste momento é o José. Jefferson, melhorou para você? Obrigada, Jefferson. Então, o problema está com a Tayane e o José. A Tayane me disse que posso postar na plataforma, que ela vai assistir a aula depois. Está muito difícil para ela. Eu quero contemplar o José e a gente continua, tá? Bom, qualquer coisa é só chamar e voltamos a conversar. Como fazer uma boa argumentação? Qual a sua sugestão, José, para o problema? Tá, eu vou fazer o seguinte. Como é um ou outro caso que não está funcionando, e eu acredito que é por conta de internet, nós vamos continuar a aula, e aí vamos postar a aula na plataforma amanhã. Vou pedir ao... Não vou passar trabalho nenhum hoje por causa disso, tá? Amanhã eu posto a aula e vamos tentar esperar que na próxima aula não se tenha esse problema. Quando vocês tiverem internet melhor, vocês acessam a aula que vai estar na plataforma. E as dúvidas a gente conversa no WhatsApp. Pode ser assim? Tá bom. Por mim, tudo tranquilo. Certo. Obrigada. Bom, além de ter um conhecimento preciso, considerar o público ao qual o texto ou discurso se destina, a fim de se selecionarem os argumentos e as referências de conteúdo mais eficazes em cada caso concreto. Se vocês observarem o que nós fizemos agora, a nossa conversa, ela tratou de argumentação, né? Nós estamos argumentando. Nós estamos argumentando uns com os outros, consigam, não, é melhor que pare a aula, não, é melhor que remarque, é melhor que continue. Nós estamos argumentando de maneira informal, cotidiana, não é? Mas estamos fazendo isso. Então, argumentar é o embate, é tentar convencer o outro, persuadi-lo, né? Então, é importante, dependendo do público ao qual o texto se destina, né? Selecionar os argumentos
que visem a convencer esse público, tá? Uma orientação, elaborar um guia com os principais dados e os fundamentos mais relevantes a utilizar. Organizar os argumentos por ordem de importância, crescente ou decrescente, depende da habilidade sua, e apresentá-los com clareza e correção. Olha só, quando estamos começando a escrever, a produzir os nossos textos, no caso, quem vai começar ainda a trabalhar no direito, sempre que for fazer um documento, dá para fazer isso, um roteiro, né, organizado do que precisa ter nesse texto, que não pode faltar. Depois, com a prática, isso já não precisa mais, você já vai rapidinho e faz. Inclusive, tem seus modelos de documentos e você só vai alterando e adequando. Mas, inicialmente, isso é importante. Em qualquer texto, em qualquer situação, quando você está começando, é bom que você saiba, que você faça um roteiro, e isso facilita muito a sua forma de construir o seu texto, os seus argumentos. Então, elaborar um guia com os principais dados e os fundamentos mais relevantes a utilizar. Organizar os argumentos por ordem de importância. Ou você começa de crescente ou decrescente. Depende da forma como você organiza o seu texto, como é melhor para você, como você se sente mais à vontade, né? Mas a clareza é fundamental. Evitar ataques pessoais, para que a argumentação não seja ofensiva. O Garcia vai falar nisso antes, daqui a pouquinho no texto dele. Evitar pessoas que a argumentação não seja ofensiva para qualquer dos interlocutores. Então, se você vai questionar um pai que não paga pensão de alimentos para o seu filho, você não pode no texto chamá-lo de tudo que é coisa de forma grosseira, né? Você precisa argumentar dentro da lei, informar da necessidade principal que uma pessoa tem de se nutrir, de estudar, de se vestir, e principalmente sendo ela uma criança, sendo ela menor, que precisa disso e que seus pais são responsáveis por isso. Então, você pode utilizar a legislação, que você tem que utilizar, norma jurídica, né? Utilizar o ECA. Isso vocês vão saber na prática quais as leis melhores para justificar, para dar sustentação no texto. Mas isso é importante, utilizar uma norma jurídica adequada, convencer, escrever bem, sensibilizar o juiz, mas não entrar no mérito dos ataques pessoais. Isso não é argumentação, né? Antecipar possíveis réplicas do destinatário de forma a preparar respostas ou contra-argumentações convincentes. Se você, quando tem a habilidade de fazer um texto desse, você, antes que haja a defesa, você já diz, não é possível que o genitor possa, não sei como vocês chamam, possa argumentar que não é necessário, que ele não pode, uma vez que ele tem X renda, você já tem que se antecipar. Isso faz parte da argumentação. É muito interessante um texto, eu vou trazer para exercitarmos uma pensão de alimentos, uma petição pedindo pensão de alimentos e um parecer, para que a gente possa observar isso na prática. Claro, muitos de vocês já têm experiência com isso, já produz textos, já trabalham no direito, né, como estagiários, como parceiros de outros advogados, mas outros não. Então, é interessante que consigamos observar isso na prática, num texto realmente, um texto real, né? Evitar falácias, isto é, tirar conclusões a partir de dados insuficientes, nem ignorar propostas ou soluções alternativas. Quer dizer, precisa ter um texto organizado, que não seja feito de qualquer jeito, utilizar uma linguagem objetiva, específica e concreta, evitando termos tendenciosos, né?
apesar de que você pode questionar, no caso, digamos, que eu usei como exemplo, da pensão de alimentos, do pai estar negando o direito à alimentação, até praticamente a vida para o seu filho, você não pode utilizar termos que o qualifique como um canalha, como um bandido, como, né, tendenciar para esse lado. É preciso que você tenha uma postura. Lembrem-se, o texto de vocês ele precisa sempre estar na linguagem culta, não na linguagem, a ideia é que não seja rebuscado demais, mas sempre dentro da norma culta. Quais são as marcas predominantes do texto argumentativo? O modo indicativo é aquele modo em que realmente algo acontece, associado à atualidade e factualidade dos argumentos. O modo imperativo, que é aquele que ordena, que pede, que implora, procurando influenciar a ação do destinatário. Paralelismos de construção e outros mecanismos de reiteração, no caso, pronome, né? Relações lexicais de sinonímia, que são os sinônimos, né? Para não ficar, você não utilizar o tempo todo o pai, o pai, o pai, o pai, o genitor, o provedor. Você vai utilizando, isso é sinonímia. Antonímia, que é o contrário disso, né? Hiperonímia, eu não sei se vocês sabem exatamente o que é hiperonímia e hiponímia, mas eu vou dar um exemplo da nossa vivência aqui da informática. Então, o que é um hiperônimo e um hipônimo? Digamos, eu tenho aqui computador, mouse, teclado, sei lá, deixa eu ver quem está falando aqui. Sim, com certeza. O uso da ironia não é adequado. Muito pelo contrário. Não é um texto que você... Por isso que eu digo, não pode ser tendencioso, né? Então, a ironia não é algo que deve ser usado num texto assim. O que seria hiponímia e hiperonímia que eu estava falando? Então, digamos, nós temos teclado, mouse, impressora, fone, sei lá. Cada um desses, eles são hipônimos um do outro. Por quê? Porque eles estão no mesmo campo semântico, que é da informática, né? Mas quando eu digo a palavra equipamento, né? Equipamento é um hiperônimo, porque todos esses que eu falei são hipônimos um do outro, mas todos eles são equipamentos. Então, equipamento é uma palavra maior em que junta várias outras palavras do mesmo campo semântico, tá? Então, quando eu falo de hiponímia e hiperonímia, é disso, tá certo? Você pode utilizar, sei lá, de outros campos semânticos, como do jurídico, entendeu? Eu usei da informática porque estamos aqui utilizando esse tipo de ferramenta. Isso tudo utilizado para reforçar a convicção do locutor, de quem nós estamos, né? De quem está falando, emitindo a mensagem, pedindo, tá? Uso de articuladores e intencionalidade comunicativa, né? Articuladores são aquelas palavras que fazem com que o seu texto avance, ele prossiga, ele se organize de forma coesa. Então, no sentido de confrontar as opiniões, de reiterar, de explicar, de ordenar, de comparar, de demonstrar, exemplificar, de concluir, né? Sempre utilizamos os articuladores no desenvolvimento do texto e principalmente na conclusão, né, quando você quer fechar a ideia que você já desenvolveu. Dissertar e argumentar segundo o Otton Garcia, né? Para ele, para o Otton, dissertação, ela tem como propósito principal expor ou explanar, explicar ou interpretar ideias, que não é a mesma coisa que a argumentação. Por quê? Porque a argumentação visa convencer, persuadir ou influenciar, formar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a razão está conosco. Então, sempre que argumentamos, nós queremos provar ao outro que temos razão, né? Quando dizemos que o nosso time X ou Y é o melhor do Pará, ele pode pegar goleada toda semana,
mas a gente vai buscar argumento não sei da onde para convencer o interlocutor. Às vezes só causa briga mesmo, né? De que o nosso time é o melhor. Não é assim que muitos de vocês fazem? Então, estamos utilizando argumentos. Né? Argumentos para convencer, para persuadir, para influenciar, para formar a opinião do leitor, né, do ouvinte. E a dissertação, ela não tem esse propósito, mas você pode ter um texto dissertativo argumentativo. Quando dentro de um texto dissertativo em que você expõe, em que você aplica a sua opinião, interpreta ideias, você também argumenta, você também confronta, você também questiona, tá? Então você tem um texto dissertativo argumentativo, que é aquele que eles costumam cobrar nas provas do vestibular, do Enem. Condições da argumentação. Para o Garcia, as condições da argumentação... Oi? Professora, teria que começar a voltar só para terminar de copiar? Ô, meu amor, eu vou postar na plataforma o slide para vocês. É porque ele postou só as aulas. Eu vou postar os slides todos. Não se desesperem de copiar. Você pode mandar no meu PV também, professora. Eu posso mandar no grupo mais tarde. Ah, então vou fazer isso. Se não encher o telefone de vocês, eu mando sim. Não, Anderson, nem todos os textos são dissertativos e argumentativos. Existem aqueles que são dissertativos, mas não são argumentativos. Eles não têm essa ideia de confrontar, de convencer o outro. Eles simplesmente expõem uma ideia, tá? E há outros que a ideia é diferente, que é convencer mesmo, tá bom? Bom, os slides que eu faço para vocês, eles não são privados meus, tá? Eles vão ser disponibilizados, mesmo porque a nossa prova ela vai ser em cima dos textos e dos slides que utilizamos em sala, né, para as aulas. Então eu vou postar para vocês. Ele postou só as aulas, só os áudios, os vídeos. E eu vou postar os slides para vocês, tá? Os textos você já tem no e-mail. Para mim é mais fácil postar no e-mail, vou ser sincera, porque ele demora para carregar na plataforma. Assim como vocês têm dificuldade para baixar, ele também demora para carregar. Depende muito de como está a internet. E aí, quando no e-mail ele é mais rápido. Mesmo quando ele é pesado, mandamos pelo Drive e não fica mais fácil. Então eu vou tentar mandar por e-mail para vocês. Vou mandar por e-mail. Ou no caso, quem foi que me pediu pelo WhatsApp? Professora, tem um e-mail da nossa turma também. Sim, mando pro e-mail da turma e pode alguém pegar de lá e distribuir no WhatsApp, no grupo, né? Sim. Na verdade, todo mundo tem acesso ao e-mail, né? Quem não tiver, me procure por gentileza. Eu posto no e-mail, né? Certo. Tá. Bom, pois é, e não precisa copiar, porque fica difícil, a gente não sabe se escuta, se escreve, né? Eu costumo fazer assim, eu fico agoniada se não estiver escrevendo, mexendo com as mãos. Mas... Falar em mãos, professora, eu não sei se você está visualizando aí, a gente levantar a mãozinha. Dá para visualizar? Agora que eu vi. Tá. É só para, assim, hipotetizando uma situação, em um dado texto jurídico, em um argumento, uma defesa que possamos vir a fazer, por exemplo, para defender um criminoso, né? Alguém que cometeu algum tipo de crime, ele poderia ser um texto dissertativo, argumentativo, no momento em que faz o relato do crime, por exemplo, e automaticamente nesse relato já se tece uma defesa prévia para convencer, por exemplo, um júri, um tribunal em si, de que aquele não foi um crime intencional, por exemplo. Seria uma hipótese de um texto dissertativo argumentativo dentro do nosso ramo, do nosso âmbito de direito? Sim, porque assim, no caso, os textos do direito, eles dificilmente são textos puros. Você vai ter um pouco de narração, um pouco de descrição, um pouco de dissertação em um único texto. São textos longos, esses textos de defesa.
Então você, por exemplo, começa narrando, né? E depois, no final desse slide aqui, eu coloquei a estrutura do texto jurídico, né? Os fatos, a norma jurídica e o pedido. Então, ele aparece, ele começa com narração, ele passa para a descrição e depois ele vai para a argumentação. Então, dentro do texto jurídico, sim, ele vai estar um trecho, e é um texto, porque é longo, argumentativo, na intenção de convencer, e é esse o seu objetivo. Ok. Entendeu? Professora, Oi. então, os nossos textos jurídicos, eles são somente argumentativos, aí? Não, eles não são só argumentativos. Eles são, como eu te falei, eu acabei de falar, digamos numa petição. A petição é um documento simples para um advogado, né? É inicial, o nome já diz. Ela começa com os fatos. Você está narrando. Depois, você tem a norma jurídica, que é a legislação. Depois, tem o pedido, e aí você argumenta. Então, se você observar, você tem narração, você tem descrição e tem a dissertação argumentativa em um único texto. Ele é um texto misto, entendeu? Mas a argumentação está sempre presente no seu texto jurídico. Sempre. Porque você visa convencer. Você quer sempre conseguir algo com os seus textos, né? Da mesma forma que quando essa defesa é oral, você visa sempre convencer o seu interlocutor, sempre conseguir algo. Está certo? Quem foi que me perguntou? Eu estou respondendo e lendo quem é. Sou eu, Anderson. Vamos para cá. Tá? Condições da argumentação. Segundo Garcia, ela deve basear-se nos princípios da lógica. A argumentação, quando ela se desvirtua em discussões travadas a todo instante, eu até anotei aqui, eu acho algo. Sim. Quando ela caminha para por exemplo, Garcia fala para um bate-boca, para uma discussão de ofensa, né? Ela se desvirtua da argumentação válida, tá? Então, para que a argumentação seja respeitada, seja realmente uma argumentação plausível, ela não pode entrar por esse campo. Ela não pode entrar para isso que o Garcia chama de ad hominem. Também não pode desvirtuar, expondo o oponente, que nós já falávamos antes. Alguém disse, não pode usar ironia, né? Um colega falou aí, professora, não pode usar ironia, né? Exatamente. A ironia, a execração pública, destratando, desmerecendo o oponente porque ele discorda das suas ideias. Isso não pode ser utilizado num texto argumentativo. Vocês observam, por exemplo, ele chama ad populum. Nós não, são as expressões latinas aí, da área de vocês, tá? Então, nós, por exemplo, eu até esqueci que eu ia falar. Você não pode expor o seu oponente, desrespeitá-lo, né? Feri-lo de maneira ofensiva na sua argumentação. Não são uma legítima argumentação, ao contrário, né? Uma legítima argumentação, ela é feita de forma útil, né? De forma coerente, é isso? Então ele diz que execrar, desrespeitar, ofender, ir para ofensa, isso não é uma legítima argumentação, tá? De forma alguma. Então, quando você faz esse tipo de coisa, você está desvirtuando da argumentação, né? Você precisa utilizar os seus argumentos
dentro das normas, dentro do limite permitido, da boa conduta, da ética, né? Então, esse é um cuidado que nós precisamos, mesmo quando você está com muita raiva, né? Quando você está naquela causa que sinceramente lhe agride, né? Mas que você é um ativista até, você precisa tomar cuidado. Eu falo isso, e nós temos visto, por exemplo, advogados que defendem pessoas que estão sendo ameaçadas por fazendeiros que moram em regiões de conflito agrário e tudo. Você se sensibiliza com a situação daquela pessoa que você está defendendo, mas precisa tomar cuidado de não chamar de assassino, vagabundo, não sei o quê. Senão são expressões que devem ser usadas. Apesar de ser expressões, digamos, de baixo calão, não são adequadas. Você precisa utilizar a sinonímia, né? A hiponímia, a hiperonímia, para adequar o seu texto. Está certo? A legítima argumentação deve ser, né, no seu sentido, deve ser construtiva na sua finalidade e cooperativa em espírito e socialmente útil. Olha só, é aqui o colega falou ainda há pouco. Professora, quando você usa termos de baixo calão, quando você usa ironia, quando você usa ofensa, você não está usando a argumentação legítima, né? Por quê? Porque a legítima argumentação deve ser construtiva na sua finalidade, cooperativa em espírito e socialmente útil, né? Então, é como se você perdesse, de certa forma, a essência do seu texto quando você caminha para esses, ou melhor, descaminha para esses meandros. Embora seja exato que os ignorantes discutem pelas razões mais tolas, isto não constitui motivo para que homens inteligentes e mulheres inteligentes se omitam em advogar ideias e projetos que valham a pena, né? Uma coisa que eu percebo no texto do Garcia, que ele parece que ele não é politicamente correto com relação à forma de se referir às mulheres. Não sei se eu estou enganada. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão quando leram o texto, mas eu tive. Bom, embora seja exato que os ignorantes discutem pelas razões mais tolas, né? Por bobagem, se agridem, se ofendem, são pessoas que desconhecem por completo a habilidade do bem, da convivência sadia em sociedade. E isto não constitui motivo para que homens e mulheres inteligentes se omitam de advogar ideias e projetos que valham a pena, né? Então, nós não estamos entrando no campo defendido pelos ignorantes que discutem por qualquer coisa, que se agridem, que se ofendem. Nós estamos defendendo uma causa. Não está saindo o áudio, Rosângela? Deve ser Eu internet, estou ouvindo, professora. Aqui está perfeito. Para cá está perfeito. Deve ser o áudio dela. Aqui está normal também. Normal. Aqui tudo certo também. Tudo tranquilo por aqui também. Olha o nosso líder aí, ó. Líder vai aparecer de vez em quando aí na telinha. Não estou achando, Rosa. Melhorou, Rosângela? Acho que ela está sem acesso. Está com dificuldade de acesso. Bom,
Consistência dos argumentos. Para o Garcia, a argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consciência do raciocínio, que nós já vimos em aulas anteriores, e ele mesmo menciona, já vimos anteriormente, e a evidência das provas. Então, ele diz que o raciocínio ele é consistente, né, principalmente em face das suas evidências. E ele distribui as evidências em 5, né? São 5 evidências que ele considera: fatos, exemplos, dados estatísticos, aliás, fatos, exemplos, dados estatísticos, testemunhos, e tem mais um que é... Não, são esses 4. Ah, tem sim mais um. Não estou lembrando qual é, mas tem. Vou mostrar bem aqui. As ilustrações. As ilustrações. Então, ele diz o seguinte: evidência é a certeza manifesta, o critério da verdade. E ele diz que quem diz isso é Descartes, né, que vocês conhecem bem, que vocês são estudiosos desses filósofos, desses sociólogos, desses historiadores todos. Quem quiser saber, fala com o pessoal do direito. É a certeza manifesta, o critério da verdade, né? Para Descartes, e ele utiliza Descartes para justificar isso. E ele diz que são 5 esses tipos mais comuns: os fatos propriamente ditos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos e o testemunho. E ele vai falando de cada um deles. Os fatos, né, é um termo de sentido muito amplo, constitui o elemento mais importante da argumentação em particular, assim como da dissertação ou explanação de ideias em geral. Por quê? Porque os fatos, ele por si só fala. Quando você busca comprovação num tribunal, vamos aos fatos, né? Quando você escreve uma petição, você começa pelos fatos. Então, o fato, ele é muito importante na argumentação e no direito. Mas ele diz que nem todos os fatos são irrefutáveis. Por que ele diz isso? Ele fala que os fatos evidentes e notórios são os que mais provam, né? Mas que eles não são o tempo todo considerados irrefutáveis. Ele fala da ciência, e isso a gente pode perceber, por exemplo, existia a Covid antes dessa pandemia, existia um tipo, nós temos hoje o novo coronavírus, né? Então, existia uma explicação para a questão sanitária a respeito dessa contaminação, desse vírus, e que foi mudada a partir do momento dessa, como eu posso dizer, dessa nova cepa, desse novo tipo de vírus. Então, na ciência isso acontece, as coisas mudam. Uma doença que não tem cura hoje, daqui a um tempo ela tem cura, né? Fenômenos, por exemplo, antes, seca na Amazônia era impensável, e nós sabemos que isso já aconteceu, né? Lugares que eram praticamente inundados, de repente secaram por completo. Então, isso eram fatos que foram se modificando. Então, ele fala que até os fatos, eles não podem ser irrefutáveis. Um exemplo que ele utiliza é a ciência, tá? Mas que ainda assim, os fatos são os mais utilizados em qualquer defesa, né? São os mais aceitáveis, os que mais são levados em consideração. Aí ele fala, a segunda evidência são os exemplos, que são fatos típicos ou representativos de determinada situação, né? Uma situação em específico. E ele dá como exemplo o fato de o professor fulano de tal se ver na contingência de dar em colégios particulares 10 ou mais aulas diárias. É um exemplo típico dos sacrifícios a que estão sujeitos os membros do magistério particular no Brasil. Ele cita como exemplo isso, né? Ele está falando de uma situação em particular, de um professor da rede particular que trabalha em várias escolas, né?
e ele fala das ilustrações. Que são ilustrações? É um tipo de exemplo, mas é um tipo de exemplo que, diferente do exemplo do professor, ele detalha, ele faz um percurso, ele narra, ele descreve, ele ilustra, tá? E há duas espécies de ilustração: a hipotética, que é ficcional, e a real. Na hipotética, ele diz que poderia acontecer em determinadas circunstâncias, sempre com caráter de verossimilhança. Seu valor como prova é muito relativo. O que seria a verossimilhança? Verossimilhança não é o que é a verdade, é o que é possível de ser verdade, tá? É o que tem vínculo com uma ideia de verdade. Isso que é ser verossímil. Então, quando você utiliza uma ilustração hipotética, suponhamos que o cliente seja vítima, não sei de que, você está contando uma história, descrevendo em forma de hipótese. Isso é uma ilustração. Mas como ele fala que o valor como prova é muito relativo porque ele não é real, né? Ele é um argumento, ele é algo do campo da ficção, né? Já a ilustração real, ela descreve ou narra em detalhes um fato verdadeiro, mais eficaz, mais persuasiva e vale por si mesma como prova. Por quê? Porque é feita, né? Está contando, está usando como exemplo, como ilustração real, um fato que aconteceu. Então, está falando do cliente que essa criança não se alimenta direito, esteve doente, faltou-lhe, por faltar-lhe alimentos, por faltar-lhe medicações, por faltar-lhe, sei lá, o básico. Só que ele pede para tomar cuidado com a ilustração real, para que você não transforme seu texto num dramalhão, numa coisa enfadonha, de tanto exemplo, de tanto pois, né? Precisa tomar cuidado. E com isso, nós também precisamos nos preocupar com essa estrutura, para que você não utilize muita subordinação. Dados estatísticos, né, que é uma outra evidência. Bem, fatos, mas são fatos específicos. Tem grande valor de convicção, constituindo quase sempre prova ou evidência incontestável. Entretanto, é preciso ter cautela na sua apresentação ou manipulação, já que sua validade é também muito relativa. Com os mesmos dados estatísticos, tanto se pode provar como refutar a mesma tese. Alguém está falando comigo? Eu ouvi alguém falando. Tá dando eco, professora, tipo uma microfonia da sua parte. Tá E eu dando ouvi a voz de retorno, alguém. professora. Retorno? É, do seu áudio. Não, professora, é a gente que tá com o microfone ligado. Pois é, eu escutei a voz de alguém no micro. A voz de alguém não, uma conversa. Sim, voltando aos dados estatísticos, é um tipo de evidência. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver quem é que está com o microfone ligado. Maicon. Na escuta, professora. Maria. Prazeres. Maicon, Maria. Maicon, Rosângela. Eu peço que desliguem o microfone que está dando interferência, por favor. Eu imagino que eles não estão escutando a gente.
Deixa eu falar com a Rosângela no bate-papo. Tá, vamos continuar. Sim, ele fala que a evidência de dados estatísticos, ela é muito útil. Ela é uma evidência incontestável. Entretanto, você precisa tomar cuidado e ele dá como exemplo o índice de reprovação. Digamos que você diz que 3.000 alunos você quer utilizar como um índice, chamando atenção para um índice muito alto, de reprovação. Feito. E aí você diz que 3.000 alunos foram reprovados. Bom, aí diz o seguinte, se esse total, né, se são 6.000 alunos e 3.000 foram reprovados, você está utilizando uma prova, um dado estatístico muito forte. Realmente é preciso repensar o que está acontecendo com esta escola, porque é um índice muito alto, é 50%. Mas, se você utiliza, 3.000 alunos foram reprovados, isso é um argumento muito forte para dizer que é preciso repensar o trabalho dessa escola, porque 3.000 alunos foram reprovados, então há um índice muito alto de reprovação. Quantos alunos tem? 30.000. Bom, aí ele diz que não procede. Nesse caso, o exemplo ele serve até para dizer que está um índice muito bom, porque em vez de 50% é apenas 10%. Então ele chama atenção. Ele chama atenção porque é melhor você ficar atento para não usar dados estatísticos confiando de que eles são sempre úteis de qualquer forma. É preciso tomar cuidado para que esse tipo de evidência, em vez de lhe ajudar, atrapalhe, né? Ele chama atenção. O que isso quer dizer, se a gente for olhar até agora, antes de ver o testemunho, né, é que todas as evidências elas precisam ser vistas com cuidado quando você utiliza, né? Aí tem o quinto, né, a quinta evidência, que é o testemunho. É ou pode ser o fato trazido à colação por intermédio de terceiros. Se autorizado ou fidedigno, seu valor de prova é inegável. Entretanto, sua eficácia é também relativa. Olha só. O testemunho pode ser falho, no caso visual. O mesmo fato presenciado por várias pessoas pode assumir proporções e versões as mais diversas. Entretanto, apesar das suas falhas ou vícios, o testemunho continua a merecer fé, até mesmo nos tribunais. Sua presença na argumentação em geral constitui, assim, desde que fidedigno ou autorizado, valioso elemento de prova. Então, quando ele chama a atenção, ele fala da validade do testemunho. Ele fala da validade do testemunho, mas ele diz o seguinte, que é preciso ter cautela, ter atenção, porque quando você invoca um testemunho visual, né, alguém viu determinada situação, as versões podem ser bem diferentes, né? Então precisa tomar cuidado. Entretanto, quando é fidedigno e autorizado, é um valioso elemento de prova.
E ele continua a merecer fé, inclusive nos tribunais. Aí ele passa a falar da argumentação informal para depois falar da formal, né? Ele diz que a argumentação informal está presente em quase tudo quanto dizemos ou escrevemos por força das contingências do cotidiano. Quase toda a conversa, salvo o caso, aliás, frequente da exposição puramente narrativa ou descritiva, é essencialmente a argumentação. Então, quando eu falei para vocês ainda há pouco, nós estávamos argumentando uns com os outros, se continuávamos a aula, se parávamos, lembram? Nós estávamos fazendo uma argumentação informal, né? Toda argumentação consiste, em essência, numa declaração seguida de prova. São fatos, razões e evidências. Tá? Entretanto, toda argumentação pode ser contestada, né? E ele fala da contestação da argumentação informal. Porque quando utilizamos no dia a dia a argumentação informal, nós queremos convencer o nosso interlocutor, nós queremos persuadi-lo, nós queremos fazê-lo aceitar a nossa opinião, o nosso ponto de vista, né? Se dizemos que o nosso time é o melhor do Pará, nós queremos convencer o outro, que é do time adversário, que é de um outro tom de cor, que o nosso é o melhor. É absurdo isso, nós fazemos isso. Discutimos isso todos os dias, né? Queremos dizer que o nosso partido político é o correto e o do outro não é. Queremos dizer que a nossa rede de estudos, a nossa universidade, a nossa faculdade é a melhor, é a mais conceituada de que a faculdade do outro. Isso no dia a dia, né? Nós argumentamos o tempo todo. Mas nossos argumentos informais, eles podem ser contestados. E ele aqui enumera como vão ser contestados, né? Que nós mesmos podemos fazer isso. E que é fácil desconstruir essa argumentação. Primeiro estágio, e ele fala dos estágios que esse argumento... Gente, já é o nosso horário terminando. Não acredito. Eu olhei agora para a hora. Não estou acreditando que já vai terminar o nosso horário. Estou muito triste. Eu estava gostando. Que horas conclui o nosso horário? Oi? 20h40, professora. 20 horas e 40 minutos que conclui o horário. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Já são 20h41. Eu vou postar os slides da plataforma, inclusive este que estamos usando agora, que não terminamos. Nós estamos no 23, eles são 42 páginas, né? E vocês leem, comparem com o texto do Garcia, e na aula que vem nós começaremos por essa parte do slide, para depois avançarmos para uma atividade que eu vou passar com o texto impresso, tá? Mas primeiro, o texto prático, real, né? Do dia a dia. Eu vou postar, eu vou olhar se já dá para a gente fazer isso. Se já der para a gente trabalhar esse texto, eu posto já ele na plataforma junto com os slides. Uma petição e um parecer, certo? Tá combinado? Sim, professora. Deixa eu anotar quem está presente, por favor. Eu vou chamando aqui pelo... Deixa eu olhar aqui na minha listinha. Rafael. Se tiver justificativa, vocês vão me dizendo quem não pôde estar, quem está com dificuldade. Rafael, Rosângela, Élida, Ivna.
Alex, Carlos, Dark, Divaldo. Professora Kátia também, viu? Está Ok. vendo só no Note. Tá, Kátia. Eider, Fernanda, Depois da Fernanda tem alguém que está no iPhone. Esse aqui. Eu não sei quem é. Aí tem o Anderson. Jefferson. Vocês estão visualizando esse iPhone aqui para me dizer quem é, por favor? É a Heloísa, professora. Ah, Heloísa, né? Jefferson Melo, Jefferson Vieira, Johnson, José Oliveira, Lacerda, Laísa, Luan, Luana, Marco Antônio, Marcos Vinícius, Maiara, Maiara Lourinho e Maiara Pantoja. Natália, Paulo Vitor, Robson Lima, tem um Samsung 16 aqui que eu não sei quem, Samsung 13 que eu não sei quem é, Tainá Gonçalves, Tainá Sena. Se alguém descobrir, por favor, me fale. Samsung 13. Vitor Santos. Antônio Carlos. A Elida, o Expedito. Quem mais? Ai, tem um monte de iPhone aqui. iPhone de Crisita. Gente. Lidiane. Maicon. Maria Prazeres. O Anderson. Bom, alguém que eu não chamei, por favor, se habilite, que eu quero encerrar, porque a outra professora precisa entrar, ou professor. Professora, a senhora não me Oi. chamou, pelo menos eu não ouvi, Ana Lúcia Lima. Como é seu nome? Shirley Ana Bem-Sabá Lúcia, também. não apareceu Ana aqui, Lúcia porque está Lima. só iPhone, né? Eu estou contando aqui Não, pela... está com meu nome, está renomeado, sim. Está renomeado, Ana Lúcia Lima.
Não está aparecendo. Ouviu, professora? Não está aparecendo o seu nome, Ana Lúcia. Mas eu Por isso que renomeei eu aqui, não Ana Lúcia registrei. Lima. Não está aparecendo, de verdade. Para mim então tá. aparece. Ana Pra mim Lúcia, quem aparece. mais não está aparecendo, por favor, que eu não Pra chamei? mim Robson aparece. Silva. Muda a tela e mudar pra senhora. Agora apareceu, Ana Lúcia. Ana Lúcia, quem mais? Oi? Robson Silva. Robson Silva. Shirley Ben-Sabá. Shirley. Ok, quem mais? Cris Gerlen. Cris Gerlen. Quem mais? Anderson Dias. Soliane. professora. Como? O Anderson está aqui. Obrigado. Carlos Roberto Barbosa, você colocou, professora? Paulo Roberto? Carlos, Tá. Carlos Roberto Barbosa. Carlos Roberto. Ok. Quem mais que não está, que eu não chamei? Alguém que falou antes do Carlos, eu não sei se foi alguma coisa Anne o nome. Professora, o Ingleson Farias. O Ingleson. Tá. Soliane, Oi, professora. Soliane, professora. Soliane, é? É. Tá. Essa mesmo, que eu não tinha escutado direito. Quem mais? Tá tudo certo? Não está faltando ninguém mais? Pessoal do iPhone aqui que não aparece. Agora já está. Esse Samsung 13 é de quem? Professora, acho que falta da Tayane, que ela não estava conseguindo ouvir o áudio, mas ela estava online. Tá. Só? Alguém que tenha saído, que vocês saibam que estava? Professor o José, lá de São Sebastião, lembra? O José eu anotei aqui. Ok. Mas tem mais alguém, era uma aluna. Ela informou que estava com dificuldade também e queria sair. Não sei quem foi. Não é a Tá Rosângela, certo. professora? Não é a Rosângela que estava com problema? Não, a Rosângela está aqui. Bom, meus Tayane queridos, Freitas, professora. Tayane Freitas, o nome dela. Tayane. Tá, está aqui já. Obrigada pela parceria. Tenham uma boa noite. Se demorar para postar as coisas para vocês, mandem uma mensagem para mim pelo WhatsApp, por favor, para não atrasar, tá bom? Obrigada, professora. Boa noite. Tenha uma boa aula. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite.